Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu estou sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão da VUNESP de 2014 que diz o seguinte: uma bola de tênis de massa de 60 gramas se chocou com uma parede vertical. O gráfico representa a força em função do tempo exercida pela parede sobre a bola, no qual Fm é o valor médio da força no intervalo de tempo entre 0 segundos e 0,02 segundos. Sabendo que a velocidade da bola imediatamente antes da colisão era perpendicular à superfície da parede com o valor 20 metros por segundo e que, após a colisão, continua perpendicular à parede, é correto afirmar que a velocidade da bola em metros por segundo imediatamente após a colisão foi. Nós temos aqui uma questão que pode ser resolvida usando o princípio de conservação de momento junto com o impulso, ou a segunda lei de Newton. Eu vou começar resolvendo pela segunda lei e depois eu resolvo usando conservação de momento. Antes de qualquer coisa, a gente separa as informações úteis lá no enunciado. E elas são as seguintes: a massa da bolinha, o tempo no qual essa força atua, que equivale ao tempo de colisão. Então, o tempo que essa força atua está aí, é de 0 a 0,02 segundos. E Fm é o valor médio da força. É importante você saber o que significa esse Fm. Logo depois vem a pergunta, e nessa pergunta é importante que nós saibamos a velocidade inicial da bola, que é de 20 metros por segundo, e a sua direção, que é perpendicular à superfície da parede. E depois ela ainda volta perpendicular à parede. E aí você anota essas informações em um cantinho da sua folha e a gente começa a questão. Eu vou anotar usando uma figura. Então, a bolinha de tênis vinha da esquerda para a direita com uma velocidade de 20 metros por segundo, bateu na parede e aí ela volta agora para a esquerda com uma outra velocidade desconhecida. Durante a colisão, que é esse intervalo pequenininho de 0,02 segundos, a parede exerceu uma força nessa bolinha. E essa força varia com o tempo, conforme mostra esse gráfico daqui. Olha só como é que a força é diferente. Ela fica mais forte e logo depois ela fica bem fraquinha. Além disso, o enunciado também nos apresenta a força média, que é essa linha azul daqui. O que é a força média? A força média é definida da seguinte maneira. Imagina que você calcula a área embaixo do gráfico dessa força daqui, que está em vermelho. Ok. Agora imagina que você calcula a área que está aqui, olha, embaixo do gráfico da força média. O que você vai descobrir é que a área do gráfico da força média é igual à área do gráfico da força original. E é assim que você pode entender a força média. Uma outra maneira de se pensar é a seguinte. Imagina que você quer estudar o movimento dessa bolinha de tênis daqui. Só que você não está interessado no que acontece durante a colisão, mas apenas no que vai acontecer ao final da colisão. Nesse caso, você pode, sem problema algum, usar a força média como se fosse a força original, porque ao final de 0,02 segundos, o resultado que você vai obter dessa interação não vai depender se você usa a força média ou a força original. Agora, se você quiser saber o que acontece aqui no 0,01 segundos, aí sim você vai ter que usar a força original, que é super complicada. Por sorte, nessa questão, ela está pedindo para a gente calcular a velocidade ao final dos 0,02 segundos. E isso nos permite, então, usar a força média, que é muito mais simples. Usando a força média, como você pode resolver essa questão? Da seguinte maneira. Enquanto a bolinha está aqui nesse momento de colisão, ela sofre a ação de uma força que a parede exerce sobre ela. Essa força eu vou desenhar de azul. Está aqui, olha. Vou chamar de força F. E essa força F aponta para a esquerda. Deixa eu escolher meu referencial da seguinte maneira. Tudo que aponta para a direita é positivo. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton nessa bolinha. A segunda lei de Newton fala o seguinte. A força resultante é igual à massa do objeto vezes a sua aceleração. No caso dessa bolinha daqui, a força resultante na direção horizontal, que é aquela que nós estamos interessados, é dada apenas pela força que a parede faz sobre a bolinha. E essa força tem módulo F, só que ela aponta para a esquerda, então ela é negativa. Então fica assim, menos F é igual a M, que é a massa da bolinha, vezes A, que é a aceleração da bolinha na direção horizontal. Essa força F é justamente a força média, porque como eu falei, nós queremos saber o que vai acontecer aqui, ao final do 0,02 segundos. Então nós podemos usar, sem problema algum, a força média como se fosse a força original. E aí a segunda lei fica assim, menos 114 é igual à massa da bolinha, que é 0,06
quilogramas vezes a aceleração da bolinha. Com isso, você calcula a aceleração da bolinha. A aceleração vai ser menos 114 sobre 0,06. Isso resulta em incríveis menos 1.900 metros por segundo ao quadrado. Sinal de negativo ali, tem problema? Problema nenhum, ele é até esperado, porque a parede vai empurrar a bolinha para a esquerda. Logo, ela vai acelerar a bolinha para a esquerda. E a esquerda é a direção negativa no nosso referencial. Portanto, esse sinal de menos aqui é super esperado e super correto nessa situação. Agora a gente vai calcular a velocidade. Você sabe que a velocidade, como função do tempo, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. No nosso caso, a velocidade inicial é de 20 metros por segundo. E nós temos uma aceleração de menos 1.900 metros por segundo ao quadrado. Então fica assim a equação da velocidade. Então a velocidade ao final dos 0,02 segundos é dada por 20 menos 1.900 vezes 0,02. Isso daqui resulta em 20 menos 38, e isso dá 18 metros por segundo com um sinal negativo na frente. E essa é a velocidade da bolinha imediatamente após a colisão, onde esse sinal de menos aqui indica que a bolinha se move para a esquerda, ou seja, para a direção negativa do nosso referencial. Portanto, a resposta dessa questão é a letra C, 18. Agora eu vou resolver essa questão de novo, usando o princípio da conservação da quantidade de movimento junto com a questão do impulso. Para isso, eu vou apagar a solução que eu fiz aqui usando a segunda lei de Newton. Agora a gente usa o princípio da conservação de momento ou quantidade de movimento. Como que ele funciona? Ele funciona assim. A quantidade de movimento antes de uma situação deve ser igual à quantidade de movimento depois dessa situação, ou seja, a quantidade de movimento deve ser conservada. E você pode escrever isso daqui desta outra forma. A variação na quantidade de movimento é igual a zero. Mas tem um porém. Se nessa situação atuar uma força externa, vai acontecer um impulso. E esse impulso vai alterar a quantidade de movimento. Então, quando você tem impulso, você tem que dar uma adaptada nesse princípio de conservação. E ele vai ficar assim. A variação na quantidade de movimento seria igual a zero. Mas como teve um impulso, a variação na quantidade de movimento é igual ao impulso. E é isso que nós vamos usar. Nós sabemos que a quantidade de movimento é dada por m vezes v. Então, a variação na quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Colocando números, a massa é de 0,06 kg. A velocidade final nós não sabemos, vou chamar de v. E agora nós temos a massa, 0,06, vezes a velocidade inicial, de 20 metros por segundo. Beleza. E aí nós sabemos o seguinte, essa variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, ou seja, 0,06 vezes v menos 0,06 vezes 20 é igual ao impulso. Agora, quanto vale o impulso? O impulso ele é igual à área abaixo do gráfico força por tempo. Aqui nós temos exatamente o gráfico força por tempo. Portanto, o impulso é igual à área embaixo desse gráfico daqui, olha, da força original. Essa área embaixo do gráfico da força original é essa área vermelha A1. Mas nós sabemos que essa área vermelha A1 é igual a essa área daqui azul A2, que é a área do gráfico da força média. E aí, a área desse gráfico daqui é muito simples. Como é um retângulo, basta você fazer lado vezes lado. Portanto, nós vamos obter o seguinte. 0,06 vezes v menos 0,06 vezes 20 é igual à área A2, que é dada por lado, 114, vezes lado, 0,02. Agora tem só mais um detalhe. Esse impulso é negativo, mas como você vai saber que ele é negativo? É só você reparar no seguinte, a força, que é a força média no caso, aponta para a esquerda, que é a direção negativa do nosso referencial. Portanto, o impulso que ela vai produzir vai ser negativo. E aí entra esse sinalzinho de menos aqui. Agora é só você terminar a conta, olha só. 0,06 vezes v vai ser igual a 0,06 vezes 20 menos 114 vezes 0,02. Então, v vai ser igual a 0,06 vezes 20 menos 114 vezes 0,02
sobre 0,06. Aí é só fazer a conta. Você vai obter o seguinte: V vai ser igual a 1,2 menos 2,28 sobre 0,06. Isso resulta em menos 1,08 sobre 0,06. E o resultado final é menos 18 metros por segundo, como nós já sabemos. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E se você quiser participar, nós também temos um grupo no WhatsApp com estudantes de todo o Brasil que, assim como você, também estão estudando física para o vestibular. Se você quiser entrar, o link está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!